pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo de Segundo Sexo Também Fala, e nessa semana eu quero fazer um paralelo de um texto do Freud, que é o Totem e Tabu, é um livro dele, enfim, eu quero pegar um pedacinho de um dos capítulos e quero fazer uma relação desse material do Totem e Tabu com a situação no Marrocos, relacionada a questões de gênero. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que ela vai falar do Marrocos? Recentemente uma menina do Marrocos chegou até o canal e daí a gente pôde conversar um pouco, assim, e ela me contou um pouco da realidade, de como são as questões de gênero, como é o feminismo no Marrocos, e daí a partir disso eu, por um acaso, tava lendo esse texto, por um acaso não, né, mas porque a minha orientadora mandou, eu tava lendo esse texto, então, do Totem e Tabu, e me deu um estalo de fazer esse paralelo que eu queria partilhar com vocês. Então tá, esse texto do Freud, do Totem e Tabu, que eu tô aqui, eu não tenho ele, já vai ficar de reclame aqui pra pessoa que está atrás da câmera, pra quem sabe me dar a coleção do Freud com todos os seus textos, para que eu possa apresentar e não um xerox cheio de grifos. Não que eu não vá riscar os textos se forem livros iguais. Mas o texto que eu tô aqui na mão é O Horror ao Incesto, que é do Freud, então Totem e Tabu. O pedacinho que, só pra contextualizar assim, um pouco sobre o Totem e Tabu, eu tô também com as minhas colinhas aqui, mas nesse texto aqui ele discute a coisa do incesto, então que são as relações de a mãe e o filho, o pai com a filha, o irmão e a irmã, então são essas relações. O que ele fala sobre isso? Primeiro ele conceitua totem e fala sobre o tabu. O totem seria algo sagrado, então que os sujeitos respeitam. Por exemplo, uma tribo tem determinado animal, então este animal é sagrado, então essas tribos não matam esse animal e surgem dali algumas regras, algumas relações. O tabu daí já são as leis sociais que a gente cria, então na nossa sociedade mesmo existem vários tabus, né, que um dia a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas hoje eu vou ficar no totem. Uma coisa interessante só que o Freud traz é que quanto menos totem se tem, mais vai surgir o tabu, né? Porque enquanto menos a gente simplesmente seguir regras, assim, porque são regras do totem, então a gente desse respeito ao sagrado, quanto menos isso existir numa sociedade, mais vão ter que existir leis, né? Mais vão ter que existir regras para que a gente possa viver em sociedade, para que existam principalmente as relações de poder. Então, nesse texto aqui, ele faz uma análise, vai contando, assim, de tribos primitivas, daí na África, na Europa, e como que essas tribos lidavam com a questão do incesto. Uma das coisas que me chamou bastante atenção é que ele fala de regras de evitação, então ele vai contando várias regras que essas tribos criavam para fazer esse jogo de evitação, que seria assim, uma forma de manter os pais longe das filhas e os filhos longe das mães e as irmãs longe dos irmãos, para que não existisse o incesto. Então eu vou ler um trechinho aqui para eu poder fazer o paralelo que eu quero. Então num trecho aqui ele diz, ele está contando sobre uma dessas regras de evitação. Ele diz: uma moça tem que evitar o pai no período que vai da puberdade ao casamento. Se encontram na estrada, por exemplo, esconde-se ele, né, esconde-se ela enquanto ele passa e nunca pode sentar-se perto dele. Isso vigora até o noivado. Depois do casamento já não mais terá que evitar o pai. Esse trecho, depois do casamento, já não mais terá que evitar o pai, me deu assim um soco no estômago e me fez diretamente fazer a relação com o Marrocos. A situação do Marrocos, que esta menina que veio conversar comigo na página contou, desculpa, eu sigo com asma aqui, existe lá, a gente pensa assim que por ser um país de alguma forma atrasado, e ela disse que eles são muito atrasados nas questões de feminismo e tal, que existem muito mais assédio, muito mais agressão às mulheres, mas não. E aí, por que não? Primeiro, a vida das mulheres gira em torno do casamento, então desde pequenininha ela já é educada e preparada para o casamento. Não só para isso, mas ela também é preparada para respeitar
o fato do homem não respeitar ela. Então é uma coisa muito louca, porque é o que a gente chama aqui no Brasil de educar a vítima para ser menos vítima. Então é isso que se faz no Marrocos. Se cuida, por exemplo, a mulher não sai com roupa curta, não mostra o tornozelo, não dança na frente dos caras, não fica de noite na rua. Então ela evita ao máximo não ter, assim, ela... Não existe a liberdade da mulher, né? Porque ela evita ao máximo se colocar em situações em que ela possa ser abusada por um homem. Além disso, depois quando ela casa, todas as violências, então, por exemplo, se ela não tá afim do marido naquela noite, ele resolve que ele vai transar com ela, por exemplo, e pra gente isso pode ser considerado um abuso, né? Porque não é porque eles estão casados que não vai existir o abuso. Lá não. Lá é obrigação dela e é dever do marido, inclusive, cobrar essa obrigação. Então, se o marido bate na esposa, tudo bem, porque é dentro do lar. Então, isso é privado, não é público, né? Inclusive, um dia a gente pode fazer um vídeo falando sobre o público e o privado. De alguma forma, isso que acontece hoje no Marrocos com as mulheres é o que o Freud está falando aqui que acontecia numa tribo primitiva. Porque por que vocês acham que a menina lá da tribo, ela não pode ter contato com o pai até que ela tenha um marido? Porque o pai não consegue respeitar a filha, ele só respeita um outro homem. Então é quando entra o marido que ela passa a ser respeitada pelo pai. E no Marrocos é igual, porque as mulheres, quando elas são casadas, os números de abuso de mulheres casadas é baixíssimo. Por quê? Porque um homem respeita um outro homem. Então a mulher é um objeto ali no meio. No Marrocos e nessa tribo, que foi o que o Freud trouxe aqui nesse texto. Então, assim, não quero de forma nenhuma dizer, nossa, como somos evoluídos, né, em se tratando de feminismo, porque eu acho que a gente no Brasil ainda tem um longo caminho pela frente, mas é interessante a gente observar que em outras partes do mundo a mulher é tão objetificada e tão segundo sexo que a relação dela ser abusada ou não tem relação com ela. Ela é respeitada porque existe um respeito entre dois homens. E ela é respeitada porque ela, que aqui no Brasil adoram dizer porque ela se dá ao respeito, né? Então lá a mulher se dá ao respeito, porque ela usa a roupa que não vai chamar a atenção do cara, ela não sai de noite, ela não anda sozinha. Então é a objetificação da mulher, assim, e a mulher tentando ser menos vítima, e isso lá é o que é aceito, é o que é validado e é o que todo mundo segue, então é naturalizado dessa forma. Aqui a gente já tem um movimento de contestação, embora ainda existam muitas pessoas que defendam isso. Então acho que nesse vídeo é isso, eu quis trazer um pouquinho assim dessa problemática pra gente não só pensar a situação brasileira, mas ir pensando coisas para além da situação brasileira, e até a próxima!